Boa tarde, pessoal. Pai Senhor, tudo bem? Eu vou estar aqui lendo e meditando com vocês na passagem de Jeremias, amém? É uma palavra muito forte que tem falado muito ao meu coração. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, conhecia, e antes que te saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Antes, disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse o Senhor: Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, falará. Não temas diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-lhe: Eis que ponho a minha palavra na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que veio, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor, a segunda vez, dizendo: Que é que veres? Eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse o Senhor: do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco e todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão a cada um para o seu trono, diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei os meus juízos contra meu povo, por causa de toda a sua maldade. Pois me deixaram e queimaram incenso e deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinges os teus ombros, levanta-te e diz-lhe: Tudo quanto eu te mandar, não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reinos de Judá, e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? É até aqui que eu vou estar lendo. Essa palavra em Jeremias 1, ela é uma palavra que ela chama muito a minha atenção, ela fala muito comigo, que o chamado de Jeremias, se a gente for observar, é como se fosse chamado da gente. Muitas vezes o Senhor nos chama e nós fica se comparando a uma criança. Muitas vezes o Senhor manda a gente fazer algo e a gente não vai. Muitas vezes o Senhor manda a gente profetizar, a gente acaba se encovardando. Ah, Senhor, eu sou uma criança, prepara uma pessoa mais pentecostal, prepara uma pessoa mais capacitada para isso. Mas, porém, a gente não tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Quando o Senhor manda a gente fazer, é a gente, não é outra pessoa. O defeito da gente, a gente quer ser muito usado por Deus. Mas quando Deus ele quer usar a gente quer se acovardar. A gente se acha pequeno, a gente se acha uma criança, a gente se acha que não tem capacidade. Onde erramos muitos é nisso, porque a partir do momento que o Senhor manda, Ele nos capacita, Ele vai com a gente, Ele peleja conosco, Ele não deixa a gente envergonhado, assim como foi com Jeremias. Muitas vezes o Senhor quer nos usar para profetizar e muitas vezes a gente se envergonha, muitas vezes a gente não quer ir porque acha que não tem capacidade. Ou muitas vezes por olhar para o que os outros vão dizer. A palavra do Senhor aqui em Jeremias 1 fala que Jeremias ele começou o seu mandato no tempo dos sacerdotes, no tempo do rei Josias, no tempo em que a idolatria foi parada. A idolatria foi, naquela época foi banida, né, na verdade. E ele já mostrava um interesse pelas coisas do Senhor. Ele já trabalhava ali junto com o sacerdote. E isso
E foi nessa época que o Senhor chamou a Jeremias. Então todos nós temos um chamado. E o meu chamado é meu, o teu chamado é seu. Muitas vezes a gente tem que fazer as coisas quando o Senhor manda. Porque a partir do momento que veio a mim, como a palavra fala assim, veio a mim a palavra do Senhor. A partir do momento que a palavra do Senhor ela vem na minha vida, ela vem na tua vida, ela vem para mudar. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele não chama a gente para ficar sentado, só sentado em um banco, esquentando banco de igreja. O Senhor, Ele não chama a gente só para ficar ali escutando a palavra. O Senhor, quando Ele chama, a partir do momento que Ele nos chama para fazer algo na sua presença. Ele nos chama para mudar a nossa história de vida na sua presença. Não é só para a gente ficar ali e só no culto, ficar ali sentado, não. Às vezes o Senhor está ministrando algo ao nosso coração, para nós ir lá falar para alguém uma palavra, para a gente, falar algo dirigido para o Espírito Santo. E muitas vezes a gente fica se prendendo por se importar com que o irmão da direita vai achar, com o que o irmão da esquerda vai achar, com o que o meu pastor vai achar, com o que minha pastora vai achar. Isso é uma coisa que tem que ser entre a gente e Deus. A gente não tem que olhar com o que os outros vão achar. Muitas vezes o que atrapalha o nosso chamado é o tal da gente se importar com o que os outros vão achar. Desde quando o Senhor me chamou, eu não tenho medo de ser o instrumento de Deus. Eu não tenho, como é que diz? Me acovardado para fazer o que o Senhor quer. Eu não quero saber o que os outros vão achar. Para mim, o que importa é se eu estou fazendo agradando ao Senhor. Se o Senhor mandou, o Senhor se responsabiliza. O Senhor falou que ia colocar palavras na boca de Jeremias. E ele colocou. Do mesmo jeito é na minha e na tua boca. O Senhor falou aqui para Jeremias que o Senhor ia usar ele, o Senhor usou, o Senhor falou que ia guardar ele no meio dos inimigos, o Senhor guardou, do mesmo jeito é conosco. Quando a gente erra, por muitas vezes, para o ministério da gente, por se preocupar com o que os outros vão achar. Mas você já parou para se preocupar com o que Deus está achando da sua covardia? De muitas vezes o Senhor ter mandado você fazer algo e você não ter feito, por olhar muito para o homem? Vamos começar a partir de hoje a olhar para o Senhor, fazer como Jeremias fez. No primeiro momento, ele se achou como um menino. Ele se achava uma criança, ele se achava que ele não tinha capacidade. Mas a partir do momento que o Senhor começou a falar com ele, o Senhor começou a encher ele do Espírito Santo. O Senhor começou a encorajar Jeremias. E o Senhor, ele tem nos encorajado, mas muitas vezes a gente tem se acovardado. Muitas vezes a gente paga preço por não falar aquilo que o Senhor manda, por não fazer aquilo que o Senhor manda, por causa de começar a pensar o que será que fulano vai achar, o que será que ciclano vai achar. Quem tem que achar é você e Deus. Se você é uma pessoa que você tem discernimento do Espírito Santo, você tem sabedoria sobre a palavra, se você é uma pessoa que você escuta a voz do Senhor, você não tem nada que se importar com o que os outros vão achar ou deixou de achar. Porque se o Senhor te chamou para profetizar, é para profetizar. Se o Senhor te chamou para pregar, vai pregar. Se o Senhor te chamou para fazer uma obra em outro lugar, vai fazer a obra. Eu sou uma pessoa que eu não tenho me prendido. O meu ministério que eu tenho me prendido é o ministério do Espírito Santo. Eu tenho uma congregação que eu congrego, amém. Mas quando o Senhor fala, vai naquele lugar e faz a obra, eu não quero saber de placa de igreja. Eu quero saber de fazer o que Deus tem mandado eu fazer. Porque o que vai me salvar, o que vai te salvar não é a placa da igreja. O que vai me salvar, o que vai te salvar é a gente... É a nossa mudança espiritual, a nossa mudança de caráter, a nossa mudança de pessoas, daquela pessoa que a gente, muitas vezes, lá fora da presença de Deus, muitas vezes éramos pessoas sem caráter. E o nosso caráter, a partir do momento que o Espírito Santo nos chama, o nosso caráter tem que ser transformado. É as obras que a gente tem feito na presença do Senhor. A gente somos salvos não só pelas obras, mas através da fé, através da palavra também, através do que a gente tem feito. O que a gente tem feito pelo reino do Senhor? Muitas vezes o Senhor tem nos dado palavra para a gente levar o ímpio, aquela pessoa que ainda não conhece. E muitas vezes a gente tem se acovardado, não tem levado por se preocupar com o que os outros vão achar. Quando que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar o que é que Deus está achando da gente. A gente tem mania muitas vezes de apontar o erro do nosso irmão. Que nós somos falhos, né? Mas a gente tem que vigiar muito nessa parte. Sabendo nós que só tem um que ficou para julgar, que foi Jesus Cristo. E ele vai vir um dia julgar. Ele vai vir julgar a minha e a tua causa. Ele vai vir julgar a minha boa obra e a minha má obra. A tua má obra e a tua boa obra. Não somos nós que temos que apontar ninguém.
Nós temos que fazer a obra conforme o Espírito Santo tem nos direcionado, conforme o Senhor nos levantou. Porque a partir do momento que veio a mim a palavra do Senhor, esse veio a mim tem que mudar algo dentro de mim. Eu tenho que ter uma índole de crente. Eu tenho que ter uma mudança de crente. Coisa que muitas vezes a gente não tem se comportado como crente. Porque muitas vezes quando a gente deixa de fazer a obra do Senhor, é engraçado uma coisa. Muitas vezes eu observo. Tem pessoas que falam, o Senhor mandou falar isso, eu não fiz. Mas no momento que é para juntar rodinha de fofoca, sabe fazer, não tem vergonha de fazer fofoca. Não tem vergonha de estar ali apontando o erro do irmão ou da irmã. Agora, vergonha de fazer o querer de Deus, é isso que muitas vezes me deixa encucada, me deixa com a cabeça meia pensativa. Como que a pessoa tem vergonha de fazer a obra de Deus, o Senhor chamou ela para fazer a obra de Deus, mas não tem vergonha de fofocar, não tem vergonha de caluniar, não tem vergonha de ficar apontando o irmão, coisa que não é para nós fazer, porque a palavra do Senhor fala que a partir do momento que o Senhor nos chama para fazer a obra, e não para apontar ninguém. O Senhor nos chama para orar pelas pessoas, não para acusar. Quando a pessoa está em pecado ou o irmão está em pecado, qual que é o nosso papel de crente? Orar, interceder por ele, pegar aquela causa deles, interceder por ele e ali até ver Deus mudar o quadro, porque a oração ela é capaz de mudar, mas enquanto a gente deixar de orar e começar a fazer panelinha de fofoca, tá falando mal do pecado do irmão, a gente não vai estar fazendo a obra de Deus, vai estar julgando o irmão e vai estar correndo o risco de perder a salvação. Por quê? Porque em vez de a gente fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando, vai lá, ó, dá uma palavra, irmão, não é assim, irmã, não é assim, você tem que ser assim, vamos nos unir, vamos orar, isso não tem agrado do Senhor, a gente se junta com rodinha, isso não tem nada a ver, mas ó, tá vendo, irmão? Tá vendo a irmã fulana? Você viu o que o irmão fez? Você viu a roupa da irmã? Você viu o jeito que a irmã tá? Deus não nos chamou para isso. Deus fala que, a palavra do Senhor fala que quando a gente vê o irmão no pecado, a gente tem que orar por ele. Quando a gente vê o irmão no erro, a gente tem que orar por ele. Quando a gente vê o irmão no erro, a gente tem que profetizar que Deus vai mudar a vida dele. E não se juntar com panelinhas de fofoca. Porque um fofoqueiro, eu creio que não vai entrar no reino do céu. E nem odiar os irmãos. E nem odiar, porque hoje o que mais se vê dentro das igrejas é pessoas se odiando. Fulano odeia cicrano não suporta cicrano. Fulano não olha na cara de fulano por causa de uma bobagemzinha. Será que quando chegar no grande dia, se eu odiar alguém ou se eu sair falando da vida de alguém, eu vou ter salvação? Eu creio que não. Ninguém vai ter salvação odiando os irmãos, fofocando dos irmãos. A nossa salvação, ela depende da nossa mudança de caráter, do nosso comportamento como crentes, do nosso comportamento como filho de Deus. Porque não adianta a gente botar uma Bíblia debaixo do braço só para ir para a igreja e voltar, não abrir ela no nosso dia a dia para meditar, não ler, porque a palavra ela muda nosso caráter. A palavra do Senhor é a única coisa que pode mudar a nossa vida. A partir do momento que a gente lê e acredita e crê que ela vai mudar. Porque se lê, por acaso, como qualquer livro, não muda nada. Agora, se a partir do momento que a gente lê, a gente começa a praticar a palavra do Senhor, aí a palavra do Senhor ela vai mudar o nosso caráter. E a palavra do Senhor, quando ela nos chama para fazer a obra do Senhor, para profetizar, para mudar lugares, para mudar situações. Assim como ela fala aqui em Jeremias, que o Senhor fala que vai mudar cativeiro, que vai mudar, como está aqui, ó, eu vou ler aqui. Porque eis que hoje te ponho por cidadão forte, coluna de ferro e por eis de bronze contra toda a terra e contra os reinos de Judá, contra os seus principados e contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está fazendo uma promessa para Jeremias, é a mesma promessa que ele faz na vida de Jeremias, que será com ele e que pelejarão contra ele, mas não prevalecerão. Essa promessa também, ela se encaixa na minha e na tua vida, a partir do momento que a gente se comporta como profeta do Senhor, como ministro da sua palavra. Quando a gente aprende a vigiar com o nosso comportamento, quando a gente aprende a vigiar com os nossos erros, quando a gente aprende a mudar os nossos erros, sem apontar ninguém, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença, para mudar cativeiros, para mudar lugares de idolatria, lugares onde a palavra do Senhor ainda não entrou, porque quando você entra em um ambiente que ele é totalmente entregue à idolatria, ele é um ambiente que por certas pessoas ainda não conheceram a palavra. E muitas vezes Deus, ele me encarrega você para levar a palavra. E muitas vezes a gente não quer levar a palavra por vergonha, por medo, por medo do que
O que será que eles vão achar quando a gente chegar com essa palavra? Se você estiver capacitado, alicerçado em Jesus, alicerçado na palavra, com certeza você vai falar a palavra e o Senhor ele vai fazer a obra. Porque nós somos encarregados de levar a palavra, mas quem faz a obra e quem converte do pecado é o Senhor. Mas para isso, nós temos que estar na posição de servos, nós temos que estar na posição de profetas, nós temos que estar na posição de filhos do Senhor, de verdade. Pessoas na qual, quando as pessoas lá de fora que ainda não conhecem a palavra, olhem para a gente, veja algo diferente. Olhe para nós e veja caráter de crente. O nosso testemunho, ele muitas vezes pode fazer a gente ganhar alma, mas o nosso mau testemunho pode fazer a gente perder as almas. Porque muitas vezes pode aparecer pessoas que não é crente, até da nossa família ou conhecido, e dizer, para ser crente que nem você, eu prefiro não ser. Por que que muitas vezes se levanta a pessoa para falar, para ser crente que nem você, eu prefiro não ser? Porque muitas vezes está vendo em mim ou em você algo de errado que não conduz com a conduta de filhos de Deus e realmente de crente que serve a Deus. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com o erro que aquilo já virou automático na nossa cabeça. Aí a gente quer viver como crente, mas dando mau testemunho. Muitas vezes é a nossa língua que a gente não sabe controlar, porque quando o ímpio ele olha para nós, ele vê uma pessoa fofoqueira, ele vai dizer, para ser crente e viver falando na vida dos outros, eu não vou falar. Para ser crente e viver julgando a vida dos outros, eu não vou ser. Por quê? Porque muitas vezes é o mau testemunho que eu e você tem dado. Muitas vezes a gente tem que se espelhar em Jeremias. A partir do momento que Jeremias entendeu o chamado, que ele falou, veio a mim a palavra do Senhor, Deus mudou a vida de Jeremias. Deus, ele fortaleceu Jeremias espiritualmente. Deus, ele capacitou Jeremias espiritualmente. Do mesmo jeito, é quando a palavra do Senhor vinha a mim e a tua vida. Tem que vir para mudar, para nos fortalecer espiritualmente, para nos conduzir, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor conforme é o querer dele, não conforme é o nosso. Nós erramos muitas vezes quando queremos fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Quando muitas vezes o Senhor se levanta, nos dá algo para a gente passar para as pessoas e a gente se envergonha, não quer passar. Quando o Senhor nos dá uma palavra ou uma profecia para passar e nós não queremos passar, quando o Senhor dá uma palavra, ó, vai lá, fala isso, lê isso, fala isso, e muitas vezes nós nos acovardamos. Então nós acabamos errando e acabamos perdendo de ganhar almas, porque o nosso maior chamado aqui é de profeta e de resgatar a alma, porque o mundo aí fora, as vidas estão se perdendo, as vidas estão perecendo por falta de conhecimento. E Deus ele tem dado esse conhecimento para mim e para você como servos do Senhor. Então a gente precisa se capacitar mais na palavra, a gente precisa ouvir mais o chamado do Senhor, a gente precisa meditar mais na palavra do Senhor, e quando o Senhor colocar algo ao nosso coração e para nós fazer, que nós venhamos fazer. Porque o Senhor, ele se alegra. O Senhor ele se alegra quando a gente começa a fazer o querer dele. Quando a gente começa a fazer a obra dele conforme aquilo que ele quer. Porque a partir do momento que o Senhor chega na nossa vida, o Senhor, ele começa a falar com a gente. Ele começa, tipo assim, no íntimo, às vezes através de um louvor. Às vezes a gente está na nossa casa fazendo, sei lá, lavando uma roupa, fazendo uma comida, lavando uma louça, e o Senhor está ali falando com a gente, porque comigo tem sido assim. Desde quando eu entrei verdadeiramente na presença do Senhor, voltei para os caminhos do Senhor e me firmei, o Senhor fala comigo onde eu estou, o Senhor tem falado comigo. Eu tenho dado lugar para o Espírito Santo falar comigo. Às vezes no louvor, estou ouvindo louvor e o Espírito Santo ali está falando, está me dando palavra, está me dando ministração, está me fortalecendo para que eu venha fazer o querer dele. Porque fazer a obra do Senhor não é só levantar a mão, se converter e sentar um banco nos cultos, não. Fazer a palavra do Senhor é a gente saquear o inferno, é a gente sair evangelizando. É quando Deus envia alguém prezando uma palavra, você está preparado para dar aquela palavra que vai levantar aquela pessoa. É a gente deixar o Espírito Santo nos conduzir. Fazer o querer do Senhor é se deixar ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. É fazer aquilo que o Espírito do Senhor tem colocado ao teu coração e ao meu coração. Fazer o ide do Senhor é fazer como Jeremias. Você tem que ir, o Senhor vai mandar e você tem que ir fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Não faça que nem Jonas, um profeta fujão, porque Jonas, por ter fugido daquilo que o Senhor estava mandando ele fazer, sair de uma cidade para ir para outra, ele caiu dentro do ventre de uma baleia todo sujo. E muitas vezes a gente tem caído dentro de ventre de baleia, ou seja, tem se corrompido, caído no pecado. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor tem mandado nós ir por tal direção e a gente está querendo ir para outra por medo de encarar a realidade, por medo de entrar no meio de uma guerra.
Porque quando o Senhor ele te manda ir para uma guerra, para evangelizar a palavra do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor já vai tomar frente, o Senhor já vai à frente. Quando você chegar lá, já não vai ser só você, vai ser você, o Senhor e o Espírito Santo. Então o Senhor, quando ele te manda falar algo, ele está sob a responsabilidade dele. Agora, só percebe quando o Senhor está falando, aquele que realmente está em comunhão com o Espírito Santo. Que a gente vem aprender a ter vida com o Espírito Santo, que a gente vem aprender a ter comunhão com o Espírito Santo, que a gente vem aprender a viver em pensamentos ligados com o Espírito Santo. Que a partir do momento que você começa a dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na tua mente, ali Deus ele vai te enchendo, Deus ele vai te capacitando, o Espírito Santo ele vai te enchendo, o Senhor vai te dando palavra, o Senhor vai te dando força, o Senhor vai te dando dons, o Senhor vai te fortalecendo para você fazer o ir e o querer dele. A partir do momento que a gente tem uma vida de santificação com o Senhor, que a gente tem uma vida totalmente entregue ao Senhor, o Senhor, ele nos capacita para fazer o ID dele. Ali já não é só eu, já não é só você, é o Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa de uma coisa, fechar as brechas. Fechar as brechas, porque muitas vezes a gente tem abrido brecha para o inimigo usar a boca da gente. E muitas vezes a gente tem fechado a boca para não falar aquilo que o Espírito Santo tem mandado. Fazendo essa comparação, parece que é mais fácil abrir a boca para falar o que o inimigo tá mandando, acusar alguém ou falar mal de alguém, do que para falar aquilo que o Espírito Santo está falando. Isso aí é o quê? É falta de intimidade com o Senhor. Porque quem se torna íntimo do Senhor, ele não tem intimidade com o adversário, ele não tem intimidade com o inimigo. Quando você se torna íntimo com o Senhor, o inimigo ele não vai achar espaço para entrar dentro de você, porque você está santificado pelo Espírito Santo. Você está fortalecido no Espírito Santo. Então, que a gente venha aprender a ser como Jeremias. Não o Jeremias só do começo do chamado, que assistiu criança, mas aquele Jeremias que profetizou durante 40 anos, que no tempo do rei Josias, ele começou a fazer a obra do Senhor, aquele que se encheu. A palavra do Senhor fala que o reino de Josias durou 18, o de Jeremias durou 40. 40 anos de profeta e onde o Espírito Santo ele falou muito de avivamento. A palavra do Senhor fala que o chamado, os 40 anos de chamado de Jeremias, foram 40 anos de avivamento. 40 anos no qual o Espírito Santo mudou muita coisa. 40 anos onde ele andou e o Espírito Santo transformou o cativeiro. Foram 40 anos de Pentecoste. 40 anos pentecostal. E quantos anos será que o Senhor tem para mim e tem para ti? Será que nós não temos perdido tempo do nosso chamado, nos envolvendo com coisas que têm desagradado a Deus para agradar o adversário? Porque o Jeremias, ele teve 40 anos como profeta, 40 anos avivados pelo Espírito Santo. 40 anos no qual ele profetizou, no qual onde ele passou, Deus mudou situações. Por quê? Porque ele começou a dar lugar para Deus. E é isso que eu e você tem que fazer. Tem que fazer como Jeremias, começar a dar lugar para o Senhor, fechar as brechas do inimigo e abrir portas para que o Senhor venha entrar dentro de nós, para que o Espírito Santo venha entrar dentro de nós. Que a partir do momento que o Espírito Santo entrar, onde a gente for, Deus vai se responsabilizar. Onde a gente passar, o Espírito Santo vai nos usar. E onde a gente passar, a gente vai ver mudanças de Deus naquele lugar ou naquela vida. Entendeu? A partir do momento que a gente fazer igual Jeremias, começar a dar lugar para Deus, começar a buscar em Deus, fechar as brechas que não tem agradado a Deus, Deus ele começa a fazer obras através da nossa vida. E quando a gente chegar no grande dia, nós vai ter obras para apresentar ao Senhor. Mas se nós nós deixar de vigiar e começar a dar brecha para o inimigo, veja a gente ter obras para apresentar ao Senhor, para mostrar para o Senhor que realmente a gente trabalhou naquilo que Ele queria, a gente só vai ter mau testemunho, a gente vai ter vidas que era para a gente ter evangelizado e a gente não evangelizou. E muitas vezes, se você não quer evangelizar, Deus vai preparar e capacitar outras pessoas para fazer no seu lugar, porque Deus não quer que as vidas se percam, Deus quer que a vida se salve. E muitas vezes o Senhor quer usar eu e você, mas muitas vezes nós temos se comportado como criança na presença do Senhor. Nós não temos levado a coisa a sério. Agora, quando o inimigo vem usar a nossa vida, aí parece que a coisa se torna mais séria do que quando é para Deus. Então vamos aprender, gente, a ser como Jeremias.
Um profeta avivado, um profeta cheio do Espírito Santo, um profeta onde você passa, onde a tua pessoa passar, muitos vão olhar e dizer, realmente ali vai um servo de Deus, realmente ali vai uma serva de Deus. Um profeta, onde as pessoas olhem e vejam o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não uma pessoa cheia de mau testemunho, que só sabe julgar, que só sabe apontar, que só sabe juntar para fazer panelinha, que só sabe falar mal do irmão e da irmã. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para falar mal de ninguém, de pecado de ninguém. Quem somos nós? Nós somos pecadores. Nós somos espiritual, mas nós também somos carnal. Então nós temos que fazer com que a parte espiritual venha reinar mais sobre nós do que a parte carnal. Porque a partir do momento que a gente trabalha a nossa vida espiritual e fortalece ela, a parte carnal ela não vai nos envergonhar, ela não vai nos fazer perder a nossa salvação. Porque se nós não se comportarmos como verdadeiros profetas, servos de Deus, fechando as brechas, nós vamos perder a nossa salvação. E o plano de Deus é salvar a minha e a tua vida, e através da nossa vida nós evangelizar e o Senhor resgatar e salvar outras vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para ser profeta, para profetizar e o Senhor resgatar almas. Entendeu? Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então essa é a palavra que eu quero estar deixando nessa tarde. Que a gente venha ser que nem Jeremias, profetas que realmente profetize e que através da minha e da tua profecia, através da minha e da tua ministração, através de nós levarmos a palavra, Deus mude as vidas de outras pessoas. Eu vou estar fazendo uma pequena oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, vai visitando agora, Senhor, cada coração, Pai, das pessoas, Pai, que estiver assistindo esse vídeo, Pai, essa ministração, Pai. Vai tocando a vida deles, Senhor, vai mudando o íntimo, vai mudando o coração, Pai. Vai mudando o meu caráter, vai mudando o caráter de cada pessoa, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo. Que a gente venha aprender, Pai, a nos examinar cada dia, Pai, para que a gente venha mudar, Senhor, tudo, Senhor, que não tenha agradado a Ti, Pai. Que a gente venha ter, Senhor, buscar caráter, Pai, de verdadeiros cristãos. Que a gente venha buscar a basura e a canta, que a gente venha buscar, Senhor, fazer, não o nosso querer, mas o querer do Senhor, conforme a tua vontade. Que a gente venha buscar, Senhor, a te agradar mais. Que a gente venha fazer, Senhor, a tua obra conforme é a tua vontade, Senhor. E que o Senhor venha mudar o meu eu, o teu eu a cada dia, Senhor. O eu, Pai, de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor venha mudar, Senhor, a cada vida, Senhor, por completo, através do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, fique com Deus, amém? Que vocês possam meditar e eu creio que o Espírito Santo vai falar com cada um através da palavra. Tchau, boa tarde, fica na paz.